Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O Senhor é a rocha do nosso refúgio, como cantávamos. Reunimos-nos para celebrar a sua presença no meio de nós. Bem-vindos todos vós que hoje sois peregrinos de Fátima. Senti-vos connosco, vós que nos acompanhais através desta transmissão. Vamos celebrar a presença de Cristo nas nossas vidas. E para melhor o fazermos, reconheçamos que somos pecadores e invoquemos a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Síria, enviou mensageiros a Ezequias para lhe dizer: Assim direis a Ezequias, rei de Judá: Não te deixes enganar pelo teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não cairá em poder do rei da Síria. Tu sabes, sem dúvida, o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, destruindo completamente. Como poderias tu escapar? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo e abriu-a diante do Senhor e orou na presença do Senhor, dizendo: Senhor, Deus de Israel,
que estás sentado no trono sobre os querubins, vós sois o único Deus de todos os reinos do mundo. Vós fizestes o céu e a terra. Inclinai os vossos ouvidos, senhores, e escutai, abri os vossos olhos e vede. Escutai as palavras de Senaqueribe, que enviou mensageiros para insultar o Deus vivo. É verdade, senhores, que os reis da Síria devastaram as nações e os seus territórios. Lançaram ao fogo os seus deuses, porque não eram deuses, mas obra das mãos do homem, feitos de madeira e de pedra, e assim os puderam destruir. Mas agora, Senhor, salvai-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos do mundo saibam, Senhor, que só vós sois Deus. Então o profeta Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Eu ouvi a oração que me dirigiste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Eis as palavras que o Senhor pronunciou contra ele. Despreza-te e ri-se de ti, a virgem filha de Sião, nas tuas costas abana a cabeça, a filha de Jerusalém. Porque de Jerusalém sairá um resto do monte de Sião, virão sobreviventes. O zelo do Senhor do Universo e não entrará nesta cidade. O oráculo do Senhor. Eu protegerei esta cidade e a salvarei, pela minha honra e pela honra do meu servo David. Nessa mesma noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e feriu 180.000 homens. Senaqueribe levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e ali ficou. Palavra do Senhor.
na cidade do nosso Deus. A sua montanha sagrada é a mais bela das montanhas, a alegria de toda a terra. Guardai-me junto de vós, a vossa paz, Senhor, a vossa paz, Senhor. O monte Sião no extremo norte é a cidade do grande Rei. Deus se mostrou em seus palácios, um baluarte seguro. Guardai-me junto de vós, a vossa paz, Senhor, a vossa paz, Senhor. Recordamos, ó Deus, a vossa misericórdia no interior do vosso templo. Como o vosso nome, ó Deus, assim o vosso louvor chega aos confins da terra. Guardai-me junto de vós, a vossa paz, Senhor, a vossa paz, Aleluia, 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 Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, não vão elas calcá-las aos pés e voltar-se-á para vos despedaçarem. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, é como são aqueles que os encontram. Palavra da salvação. Caríssimos todos que aqui vos encontrais e vós também que nos acompanhais através da transmissão dos meios de comunicação. Os tempos que estamos a viver, provocados hoje por esta palavra que acaba de ser proclamada, suscitam uma interrogação. Será que nós já fomos capazes de fazer aquilo que faz o rei Ezequias na primeira leitura? Isto é, numa situação de crise nacional, cercados pelo rei da Assíria, o que faz Ezequias? Transforma, toma aquela situação de crise em oração. Faz da crise uma questão entre ele e Deus. É capaz de fazer da crise que o seu povo estava a atravessar um momento, um lugar para se colocar diante de Deus, refletindo, assumindo a crise e os seus contornos e tomando consciência da dependência total em que se encontravam diante de inimigo tão poderoso, a dependência total em que se encontravam em relação a Deus. E a pergunta que nos suscita, que nos é posta a partir deste exemplo do rei Ezequias, a pergunta que nos é posta para nós é esta: é se nós já fomos capazes de fazer desta crise que estamos a viver, a crise da pandemia, da doença, da pobreza que traz consigo, daqueles que morrem, daqueles que morreram ao longo destes meses nessa situação tremenda de não poderem despedir-se, de não podermos despedir-nos deles. Esta crise, tudo o que isto significa, todo o sofrimento que isto provoca, já fizemos disso assunto entre nós e Deus? Já perguntámos a Deus o que é que isto significa? Já perguntámos a Deus o que é que Ele, que não é o autor disto, que não é a causa disto que nos está a acontecer, mas o nosso Deus tem disto. A partir do momento em que se serve da cruz para nos dizer o que de mais positivo há na história da humanidade, isto é, estamos salvos da morte, qualquer situação crucificante se transforma em oportunidade para ouvirmos Deus a dizer-nos algo de infinitamente bom, belo. Já fomos capazes de nos colocar diante dele e fazermos desta crise um momento de reflexão, cada um fazê-lo, para além de como comunidade sermos chamados a fazer, porque a crise é social, também pessoalmente.
cada um tomar consciência do que esta crise está a ser na sua vida e perguntar a Deus o que é que isto significa. O que é que me queres dizer agora, neste momento? A que é que me chamas para que esta crise que estou a atravessar possa resultar em bem? Num bem novo, no bem possível? Talvez que se o fizéssemos já teríamos chegado a violentar esse preceito do nosso senso comum que a leitura do Evangelho hoje põe em causa. A gente vive mais ou menos a tentar garantir os mínimos, isto é, não fazer aos outros o que não queremos que os outros façam a nós. Mas Jesus hoje no Evangelho diz o contrário, diz algo diferente disto. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós também. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós também. Mas a nós, pela nossa sabedoria mais comum, vivemos apenas procurando não fazer o que não queremos que não nos façam. E isto introduz uma atitude negativa na vida, defensiva. Pelo contrário, se vivermos procurando fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, a atitude é positiva. Vivemos a tomar a iniciativa de fazer o bem, porque esperamos que o outro nos faça o bem. E como a vida seria diferente se nós, em vez de procurarmos apenas não fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam, se nós fôssemos capazes disto, de viver ativamente, proativamente, como agora se diz, por iniciativa gratuita, livre, viver a procurar fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Talvez, voltando a Ezequias, que se já nos tivéssemos colocado diante de Deus a tentar ouvir o que Ele nos pode dizer através da crise que estamos a viver, talvez já tivéssemos descoberto esta inversão que Jesus nos propõe no Evangelho. Talvez já tivéssemos ido mais longe na consciência de que o verdadeiro sentido da vida humana é viver a fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, tomando nós a iniciativa, cultivando nós, dentro dos nossos corações, uma atitude de atenção, de solicitude, solidária, fraterna, procurando fazer sempre o bem que esperamos que o outro faça também. Jesus continua dizendo que a porta é estreita, esta porta que conduz à verdadeira vida. Quanto mais verdadeira seria a nossa vida se vivêssemos deste modo. E Jesus continua dizendo que esta porta e este caminho são estreitos. Nós agora estamos a sofrer estreitamentos, são tantos os estreitamentos. Não podemos fazer. Está tudo mais estreito, andamos por corredores, não podemos entrar juntos. Mas isto fala de outro tipo de estreiteza. Fala da exigência que cada um tem que colocar a si mesmo para contrariar esta tendência natural para viver centrado em si mesmo, apenas não fazendo ao outro o que não quer que o outro lhe faça. A porta estreita é o contrário disto. E esta crise diz-nos, e vai dizer-nos ainda mais, com o crescer da crise económica e da pobreza, vai dizer-nos ainda mais, vai pedir-nos ainda mais, que sejamos capazes de fazer aos outros o bem que dos outros esperamos. E se não descobrirmos isto, triste será a nossa vida. Muito desgraçada será a vida de muita gente.
Não há alternativa. Somos mesmo chamados a viver para os outros, a dar de nós mesmos, a estar atentos, solícitos. No fundo, quando vimos a Fátima, é uma oportunidade para nos encontrarmos com algumas coisas essenciais da nossa fé. E concretamente na figura dos pastorinhos, nomeadamente São Francisco e Santa Jacinta, que a Igreja nos apresenta como modelos. Concretamente em São Francisco e em Santa Jacinta, nós encontramos esta atitude permanente de cuidado pelo outro, de fazer o bem ao outro, independentemente do que quer que receba. Quem como eles se sacrificaram da maneira que se sacrificaram pela salvação dos outros, sacrificar-se é uma palavra maldita no nosso tempo, mas sacrificar-se é isto. É fazer pelo outro. É dar-se pelo outro. É dar ao outro. Independentemente da resposta. Apenas na expectativa de que o outro possa vir a retribuir. Mas mesmo sem essa expectativa. É melhor ser vítima da injustiça que praticá-la. É melhor ser vítima da injustiça que praticá-la. É melhor fazer bem ao outro, ainda que o outro não retribua, do que apenas não fazer o que não queremos que ele nos faça. E o tempo que estamos a viver pede-nos para redescobrirmos isto com uma clareza grande, com uma clareza nova. É isto que somos chamados. É isto que Deus nos chama. Irmãs e irmãos, Jesus Cristo ensinou aos apóstolos e discípulos a viverem e a conviverem em paz da sua Igreja. Pensamos no que nos ensina a nós também, dizendo: Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos fiéis que apreciam e amam as coisas santas, pelos que tratam os outros como gostam de ser tratados e pelos que seguem o caminho estreito que leva à vida eterna, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos que defendem os valores nobres da humanidade, pelos que se opõem a tudo aquilo que degrada e pelos que ouvem Cristo, palavra eterna de Deus, oremos, irmãos. Cristo, ouvi as nossas preces. Por todos aqueles que diante dos perigos oram ao Senhor, pelos que lhe abrem o coração aflito e pedem auxílio, e pelos que confiam na fidelidade de Deus às suas promessas, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos que recebem insultos dos poderosos e arrogantes,
pelos que sofrem por ouvir blasfémias contra o Senhor, pelos que lhe pedem que guarde e proteja os seus fiéis. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos paroquianos que guardam o domingo, pelos que se alimentam da palavra e do pão santo, e pelos que se comprometem na vida da comunidade, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas preces. Senhor Jesus, que nos convidais a entrar no vosso reino, levai-nos pela mão, como os pais fazem aos filhos, para entrarmos pela porta estreita e não trocarmos o caminho. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, o sacrifício, a glória do seu nome, para nosso bem, para a sua santa Igreja. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem e, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Proclamam a vossa glória. Hosana,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marte, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Somos filhos de Deus e, por isso, com toda a confiança, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós, seu reino, poder, glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a libertar os cativos e oprimidos, e a proclamar o ano da graça do
anjos ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Votos de que este dia de peregrinação em Fátima seja a oportunidade para fazer da crise que vivemos assunto com Deus, para ouvirmos o que Ele nos chama, ao que Ele nos chama nestes dias. Descobrir esse caminho estreito que é viver a procurar ativamente, positivamente, fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Um bom dia de peregrinação, pois, e quando regressares às vossas terras, um bom regresso, o olhar da Senhora vos acompanhe, e a todos os que acompanhaste esta transmissão, onde quer que estejais, ficai em paz. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.